honra e satisfação tê-los aqui. Mais uma segunda-feira falando de depressão, ansiedade, e hoje, mais especificamente, a gente vai estar falando sobre a depressão, né? Como sair da depressão. E aí eu vou trazer algumas atitudes que você ou alguém que você esteja vendo que está na depressão e que você possa orientar essa pessoa da melhor forma possível para que ela saia da depressão. Então eu vou botar aqui o tema de hoje: como sair da depressão e 11 atitudes para deixar Então já vou pedir para você compartilhar essa live, curte essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E o objetivo desse quadro, né, que foi criado é pela autodemanda, né, de depressão e ansiedade na clínica, né, eu faço atendimento online e isso é muito recorrente. E aí, como eu falo de ansiedade, consequentemente pode gerar uma depressão em alguns casos, e eu também falo de autoestima. Então são coisas que elas andam juntas. E aí a informação é algo que faz com que a gente possa parar um sofrimento. O autoconhecimento faz parar esse sofrimento, essa agonia, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão. E quanto mais conhecimento a gente tiver, mais orientação a gente tiver, melhor para que a gente possa realmente enfrentar e passar por isso da melhor forma possível. Então, você provavelmente já conheceu ou conhece alguém que está lutando contra a depressão. Então pode ser que até mesmo você esteja enfrentando uma batalha contra esse transtorno mental. Se o desafio é grande, não se preocupe. Entender como sair da depressão é o primeiro passo para enfrentar crises emocionais e ajudar os outros a vencê-las também. A depressão é um problema médico, altamente presente na população em geral, e acompanhamentos profissionais da área de saúde mental e física é fundamental para lidar bem com os sintomas e cuidar do corpo e da mente. Algumas iniciativas também podem ajudar a enfrentar essa doença, reestruturando a mente, o corpo a ter melhores resultados. Então, você quer saber quais são as iniciativas que você precisa ter? Esteja nessa live, né? Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curta essa live, para que mais pessoas, que chegue a mais pessoas, que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E de fato é, porque eu vejo muita gente falando, passando ou sentindo ansiedade, depressão, e em muitos casos uma informação específica poderia mudar toda uma história. Pergunta: como sair da depressão? Então, não vou enganar você. A depressão não é um problema simples. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas fazem tratamento há anos e não tem resultado esperado. Mas o que exatamente isso significa? Significa que problemas complexos também têm soluções complexas. Ou seja, não é simples tomando um comprimido que a mente restabelece o seu equilíbrio. A depressão é um problema de causa, né, multifatorial. Então, aliás, algumas delas nem sequer são tratadas, são totalmente conhecidas. Existem fatores físicos, psicológicos, químicos que interferem no nosso equilíbrio mental. Portanto, a solução também depende
de tratarmos todos esses fatores, não apenas um deles. Se você apostar que o seu problema é puramente químico e acreditar que o remédio será a cura, provavelmente esse não é o resultado que você obterá. É preciso prestar atenção a todos os fatores e buscar acompanhamento multidisciplinar para intervir em questões físicas e biológicas que contribuem para a depressão, bem como causas psicológicas. Quais são as principais atitudes para sair da depressão? Então, diante disso, o que a gente espera, né? Que você tenha um entendimento e saiba que não existe uma cura simples. No entanto, eu vou trazer para você, eu selecionei algumas atitudes que vão fazer com que você possa sair dessa depressão. A primeira atitude que você deve ter é livrar-se dos preconceitos. A depressão não demonstra falta de Deus ou de espiritualidade. Infelizmente, ainda existem pessoas que julgam a si mesmas ou são julgadas por seus conhecimentos quando revelam esse diagnóstico. Na verdade, você precisa entender como a doença atinge seu corpo, quais são seus efeitos e sintomas. Esse transtorno requer tratamento e não culpabilização. Procure entender melhor o que acontece ao seu redor. Durante a quarentena, o isolamento, por exemplo, houve um aumento de número de casos de pessoas com doenças mentais. Entenda que o transtorno de ansiedade e como ele pode acompanhar os quadros depressivos. Busque mais informações sobre os transtornos mentais e como podem prejudicar sua saúde física. As doenças mentais assustam, fazendo com que, Carla, seja bem-vinda, que muitos fujam das informações ou busquem em locais errados. Entender os mitos e verdade dos transtornos mentais sempre ajuda a buscar o tratamento correto e também evitar prejuízos na saúde global. Então já vou pedir para você curtir essa live, compartilhar essa live. Eu estou trazendo essas 11 atitudes para deixar, né, as crises para trás, deixar sair da depressão. Eu vou trazer a segunda atitude para você aqui. Não se isole. A gente sabe que a depressão é aquela falta de estímulo para fazer as coisas. Falta de estímulo para sair, falta de estímulo para estar com os amigos, né, a parte social. Então, se você que está com depressão, ou você que conhece alguém que está com depressão, se já tem esse estímulo e ela fica em casa, né, e cria esse hábito de ficar em casa, é mais desafiador sair desse quadro. Então, os próprios sintomas de depressão favorecem a busca pelo isolamento, fazendo dessa doença solitária. Para iniciar o processo de recuperação, é importante aprender a sair da solidão. Mesmo para que isso seja necessário, pedir ajuda de alguém para relacionar com as pessoas. Um dos pensamentos que leva à falta de comunicação e isolamento é pensar que a depressão é sua doença, tá? Ela não é sua doença, ela é a doença. Quando você toma posse dessa doença, aquilo se instala de uma forma mais rápida e com maior intensidade. Que ninguém sente o mesmo, né, que você, ou pode compreendê-la. Isolar-se aumenta o preconceito e prejudica a visão sobre a doença. Quanto mais não se busca ajuda e apoio, mais fácil é mergulhar na ignorância e a falta de conhecimento sobre a depressão. Muitas vezes, nem mesmo o deprimido sabe explicar o que sente e como pode mudar a situação. Por isso, o apoio dos outros é tão fundamental. A pessoa em depressão tem vontade de se isolar do mundo. E este é o momento em que ela precisa justamente do contrário. Busque ajuda e se envolva em atividades prazerosas. A terceira atitude
para que você saia da depressão é: busque ajuda profissional. O primeiro profissional da saúde que uma pessoa deve buscar quando observa sintomas de depressão é o médico psiquiatra. Com acompanhamento correto, ele irá analisar os sintomas e trazer o diagnóstico. Em muitos casos, o paciente não está com depressão, mas é importante ressaltar que só um médico pode avaliá-lo de forma correta. Júlia, seja bem-vinda. Então, além do psiquiatra, é interessante buscar o apoio de profissionais que trabalham na medicina, no estilo de vida. Eles podem ajudá-lo a identificar os hábitos que contribuem para o desenvolvimento ou agravamento do quadro depressivo. Assim, ao mudar esses hábitos, o seu organismo pode restabelecer seu equilíbrio naturalmente. Dessa forma, o uso de medicamentos só será necessário quando essas outras possibilidades forem esgotadas. Então, a depressão, seja bem-vinda, a depressão, ela realmente precisa, em alguns casos, de remédio, medicamento. Se a gente for parar para pensar em termos de química, a depressão é uma insuficiência da serotonina, né? Existe neurotransmissores. Então, essa transmissão dessa química na depressão, a pessoa tem uma dificuldade dessa transmissão. O remédio vem para suprir. Tem alguns casos de depressão mais leve, tem alguns exercícios específicos que você pode fazer que ele consegue restabelecer isso. Por quê? Para quem não sabe, a gente é uma farmácia ambulante. Se a gente estimula de uma forma correta, o nosso corpo produz essa química, esses hormônios que a gente precisa. Muita gente não sabe disso. Através do conhecimento da neurociência, você consegue alcançar isso. Então, dentro da clínica, né, eu faço atendimentos psicológicos, né, então tem todo essa caminhada que a pessoa pode fazer. A quarta atitude para sair da depressão é: não fuja da psicoterapia. Você já precisou fazer um tratamento ortopédico? O médico, né, ortopedista, ele faz o diagnóstico e, quando necessário, prescreve um remédio para o tratamento e diminui, né, a dor. Entretanto, na maioria dos casos, a melhora só acontece se a medicação for acompanhada da fisioterapia. Então, o tratamento fisioterápico não é confortável no início, mas a área machucada está sensível e a dor pode ser muito incômoda. Mas quanto mais se trabalha a área afetada, menor a dor. Assim acontece com a psicoterapia. A psicoterapia pode ser dolorosa no começo. O terapeuta vai mexer em feridas para que você possa ressignificar essas dores e aprenda a canalizar suas emoções de forma positiva. No início, esse processo é bastante desconfortável. Porém, é importante que a pessoa não desista da terapia. Ela é precisa, né, para cumprir todo esse processo, né, que em relação a essas dores, as dores parem de machucá-lo ou machucá-la e permitindo você viver livre, né, do peso do passado. Quinta atitude para você sair da depressão: cuide da saúde. É um erro pensar que a depressão envolve só a mente. Somos humanos e não existe uma separação entre corpo e mente. Um influencia o outro. A serotonina, que eu tinha mencionado antes, por exemplo, é produzida no intestino. Para isso, as bactérias que vivem nesse órgão precisam estar em equilíbrio. Isso depende de uma boa alimentação. A saúde mental sofre grande influência da microbiota, né, intestinal. E
o exercício também é fundamental para o combate da depressão. Então, a primeira coisa, quando um paciente, seja de ansiedade, seja de depressão, o que eu peço para esse paciente? Que ele faça exercício físico, porque ele vai produzir essa substância e aí diminuir a questão da depressão. Quando, né, nos movimentamos, o corpo produz endorfinas que causam a sensação de bem-estar, ajudam a dormir melhor. E uma boa noite de sono também é fundamental no tratamento de depressão. Não ingerir drogas e álcool também são medidas de saúde importantes na prevenção e tratamento de doenças mentais. A sexta atitude é perdoe. Muita gente não sabe, mas a depressão ela também pode ser vista como uma raiva que seria direcionada para fora, ela é direcionada para dentro. Então, uma pessoa, por exemplo, que chega, ela deseja muito algo e por algum motivo ela se sente impossibilitada de alcançar aquilo, ela pode sentir uma frustração, uma raiva, e aquela raiva pode ser tão destruidora que seria para ser expressa, ela não é expressa, e essa raiva volta para a pessoa e ela atinge a ela mesma. Então a gente pode ver dessa forma também a depressão. Junto a isso, tem a questão do ressentimento, um dos aspectos da depressão. Então, o ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então, a gente tem um ressentimento de uma pessoa, de uma situação, e aí fica com aquela raiva, só que quem vai se prejudicar é você. Por isso, né, a sexta atitude dessa noite de sair da depressão é perdoe. Cuidadamente é evitar também sentimentos tóxicos e desnecessários. Alguém magoou você? Procure conversar, contar para o outro o que você sentiu e como isso causou uma dor emocional e significativa em você. Quando não é possível ter esse contato, não existe um arrependimento por parte que quem provocou essa dor, encontre maneiras de resolver a questão com a sua própria mente. Mais uma vez, até a psicoterapia pode ajudá-lo a se libertar da mágoa e da culpa e da toda a chateação. Então é muito importante que você libere isso, esse ressentimento, porque até ressentimento e mágoa pode até causar câncer, tá? Sétima atitude: desenvolva uma estratégia para manter bons pensamentos. A ruminação emocional, né, esse termo, né, ruminação, ruminar, vem do que da vaca que vai né, fazendo o mastigar e fica ali horas e horas. É a mesma coisa o processo mental. Então, a ruminação emocional pode acabar com o nosso dia. Às vezes temos um ótimo dia e deixamos 5 minutos de uma situação desagradável, né, por exemplo, um cliente que trata mal, um familiar que falou algo ofensivo, e nos faça perder toda a alegria do resto do dia. Pare de se concentrar apenas no problema. É preciso desenvolver uma estratégia para fugir desses pensamentos ruins e de uma ruminação e focar em algo que traz prazer, como uma playlist de suas músicas favoritas, um programa que gosta, né, de atividade, um contato com uma amiga, uma pessoa que você goste. Oitava atitude é ressignifique a espiritualidade. Voltamos a destacar que a depressão não significa um problema espiritual. Porém, nós podemos descobrir formas de nos conectarmos com Deus, que nos traz alegria. Nem todas as pessoas sentem plenamente satisfeitas com a prática religiosa com a qual estão acostumadas. Para alguns pode ser interessante se conectar com Deus através de uma música, da oração, da ajuda ao próximo, o estudo bíblico
Encontre maneira de se sentir mais próximo dele, sem que sua religião se torne um fardo. E busque, né? E aí eu vou complementar, busque a sua espiritualidade independente, né, de religião. Que isso também vai fazer com que você se mantenha em equilíbrio nesse processo diário. A nona atitude é: não desista. Nem todos os dias serão aparentes, né, de vitórias. Lembre-se que as quedas fazem parte do processo de reconstrução do eu. Em alguns dias, a pessoa não vai conseguir fazer tudo que planeja para a sua recuperação e vai sentir que caiu. O importante é não desistir e recomeçar. A 10ª atitude para sair da depressão é: não se compare. Qualquer tipo de comparação, ela leva primeiramente a uma baixa autoestima. Eu sei que você se lembra, quando você era mais novo, criança, seja o pai, seja a mãe, seja na escola, o Joãozinho é mais inteligente que você, ou, né, que o vizinho, enfim, existia comparações. Existe atualmente, mas eu digo na infância ou na adolescência porque é algo que é mais visível ali. Na fase adulta tem também, e a gente precisa não entrar nessa questão da comparação, ficar vigilante a isso, tá? Até quando você é mãe, você é pai, você pode comparar muito os filhos. Então, não se compare, né? Principalmente em tempos que todos ostentam felicidade, conquista nas redes sociais, né? A rede social é um exemplo disso, né? Aparentemente está todo mundo feliz. Vai viver lá, ó, vai ver a real situação de cada pessoa, nem condiz com aquilo que a pessoa ela apresenta na rede social. Então podemos ser tentados a nos sentir inferiores, baseado nessa vista, né? Nessa visão que a gente vai tendo na rede social, achando que a outra pessoa está assim, está feliz e você não está feliz. Parece que a vida, né, de todo mundo é incrível, menos a sua, menos a nossa. O conceito de meritocracia nos diz: se você não tem tudo, se você não tem tudo isso, é porque não fez por merecer. Então não caia nessa armadilha. Em primeiro lugar, muitas pessoas merecem o que conquistaram, mas outras simplesmente foram favorecidas por alguma circunstância. Além disso, mesmo que uma pessoa tenha aparentemente o que muitas gostariam, seu interior pode estar quebrado. Quantos casais aparentavam ter uma vida linda nas redes sociais e de repente o relacionamento terminou em meio a brigas, traições e abuso? Nas redes sociais, geralmente as pessoas mostram o melhor corte das suas vidas, só os melhores momentos e ainda editados. Não compare o palco dos outros com seus bastidores, porque geralmente o que fica para trás das cortinas costuma ficar bem bagunçado mesmo. Então, não perca isso de vista. Não compare o palco dos outros com seus bastidores. A 11ª atitude para você sair da depressão é: construa uma rede de apoio. Encontre pessoas às quais você possa contar no momento de tristeza. Desenvolva esses laços e não tenha vergonha de obter suporte. Pode ser que você encontre pessoas que passaram pela depressão e você nem imaginava. Com eles, será possível trocar experiência, encontrar apoio com histórias, exemplos daqueles que já venceram a doença. Esses são alguns dos passos que você pode ajudar você a vencer essa doença. E você também pode aprender mais como sair da depressão. Então, existem vários materiais, tá? Acompanha essa sequência de lives.
O objetivo é informativo, é trazer conhecimento, autoconhecimento, seja para você, seja para outras pessoas, porque realmente o número de casos só tem aumentado por uma série de motivos, né? A gente teve a pandemia e os desafios da vida são inúmeros, né? Então, busque a informação, busque conhecimento que pode, né, eliminar um sofrimento que pode estar durando já 5 anos, 6 anos, e com essa informação você já pode, né, estar mais perto de sair disso o mais rápido possível, tá? Busque ajuda, se for preciso busque o psiquiatra, né, necessário a psicoterapia ou psicólogo, e o que você tiver de dúvida, né, sobre depressão e ansiedade, você pode me chamar no direct, deixe seus comentários aqui abaixo desse vídeo. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, né, o link está aqui na bio, compartilhe também. A minha missão torna a sua missão também de vida, né, crescer e contribuir. Seja um vetor de mudança também na vida de outras pessoas. Conto com a sua presença, o seu bom coração, para que a gente possa fazer essa corrente do bem para com as outras pessoas, que a gente possa ajudar muito mais pessoas, com certeza. Forte abraço, né? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.